Meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre a culpa. Sobre a culpa. Quem de nós já não teve um momento de culpa na vida? Quem de nós não? Todos nós já tivemos. Todos nós. A culpa é um sofrimento, porque é um sofrimento, obtido pelo estabelecimento de uma frustração. Nós nos frustramos porque agimos ou reagimos em desconformidade com a nossa natureza ou com o que pensamos ou sentimos, mas que naquele momento reagimos ou agimos, e depois, friamente, ou ainda no do processo, nós vimos que não representa efetivamente a forma de sermos. A culpa, portanto, é essa distância que ocorre entre o que não fomos e a imagem criada pelos nossos conceitos sobre nós mesmos, daquilo que achamos que deveríamos ser. Então vejam como isso é importante. É uma reação ao que fomos e achamos que não deveríamos ter sido. Aí se estabelece a culpa. É uma das emoções mais primárias, mais instintivas. Mais do que ela, claro, tem a pulsão sexual. Mas é uma emoção porque vem de fora, porque você reage ao que você fez. Uma emoção muito primária. Sobretudo, nós que temos na nossa mente ocidental a ideia, ainda que nós não cultivemos conscientemente, mas está no nosso inconsciente coletivo, a ideia do pecado original. Já nascemos pecadores pela tradição judaico-cristã, em razão da ousadia que Adão e Eva fizeram lá no paraíso. Agora eles fazem a ousadia deles e nós somos os culpados. E para sempre. Então, o pecado original, ainda que você, que nada, verdade, isso não existe, mas existe. Porque a nossa moral ocidental é muito construída e estruturada sobre 3 pilares básicos: família, religião e sociedade. Então nós sempre teremos como conceitos o que nós recebemos no ambiente familiar, ele já sofrendo a interferência da religião, e nós também já começamos a fazer esta associação do moral ser o religioso, e naturalmente também da cultura que nos submetemos. E é impressionante como de fato isto interage, como de fato nós temos mesclas e misturas, esses 3 pilares. Como temos isto em nós? Nós estamos sendo sempre protagonistas, inclusive nesses momentos confusos que estamos vivendo na nossa sociedade brasileira. João, Pedro, Maria, tudo corrupto, e vamos por lá e vamos fazendo as nossas corrupçõezinhas também.
Nós não, vocês. Fazendo as corrupçõezinhas. Um subornozinho aqui, outro ali. Olha aí, produtos da sociedade. O que são eles que nós chamamos de corruptos? Se não retirados da sociedade. Quantos processos nós nos envolvemos em ambiente doméstico, no disse-me-disse. Isso também é forma de corrupção. Então, nós começamos a perceber que se quisermos mudar como pessoas, precisamos estar atentos exatamente a todo este processo de internalização que nós fomos e estamos sendo alvos o tempo todo. É tão interessante como nós reagimos até a alguns sentimentos de raiva, culpa. Por exemplo, no histórico da nossa relação com os nossos pais, familiares, um instante em que desejamos a morte do nosso pai, ou da nossa mãe, ou de um avô, de uma avó, de alguém. Mas aquilo cai como um peso tão grande. Não, meu Deus, não é isso que eu quero, não é isso não. A culpa se estabelece. E nós não situamos. Poxa, naquele momento, eu era um adolescente querendo ir para a festa, e meu pai criou a maior confusão, não me deixou. Eu tive ódio mesmo. No momento que a gente faz esta autoconfissão, a gente se liberta. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, desejou a morte de alguém, ainda que tenha sido bandido do filme. Mas desejamos. Então, reflita se não é verdade. Nós carregamos sim uma predisposição, ou está toda hora falhando, uma predisposição, eu diria emocional, para a culpa. Trazemos uma predisposição de alma para a culpa. E é claro que pelo menor erro, a depender do tipo de educação familiar que tivemos, vamos nos sentir culpados. Então, começamos a perceber que nessas raízes, que eu assim chamo, da culpa, muitos processos de entraves para o seu deslanchar na vida, para o seu apaziguamento, para a sua tranquilidade de viver, você carrega e dificulta. Na família, por exemplo, o tabu da vivência da sexualidade. Eu tenho um amigo, ele foi meu colega de Sérgio, de Paulo também. Não vou dizer o nome não, para vocês não saberem. Ele disse, mais medrado, a mãe dele já morreu, e a mãe dele deu um flagrante nele, se masturbando. Gente, acabou o homem pro resto da vida. Porque até hoje, olha, que já é um bicho velho como o Sérgio. Ô Sérgio, não olhe para o lado quando eu falar sobre você não, porque todo mundo já sabe quem é você. Você fica olhando para o lado, para trás. Todo mundo já sabe quem é você. Continua olhando, olha safado esse Sérgio, sabe? Então, aquilo para ele foi uma dor, porque maculou a imagem que ele achou que a mãe tinha sobre ele. Até hoje, não faz muito tempo, ele virou assim, Medrado, tem como você saber se minha mãe me perdoou? Eu falei assim, por quê, rapaz, pelo amor de Deus? As meninas
se fossem presenciadas se tocando, o chamamento da atenção, é culpa. É culpa. Vocês pensam que não, mas culpa que se arraiga e gera problema na área do chamamento da atenção. É claro que a religião vem e corrobora com a ideia de pecado. Pecado, pecado, pecado. Eu não conheço uma mulher brasileira que por seus motivos tenha abortado que não carrega a culpa. E geralmente eu digo a elas: olhe, você não acordou naquele dia e disse: hoje eu vou abortar. Não, foi uma dor que você passou. Não fez por satisfação, por alegria. Hoje você faria? Não, pelo amor de Deus. Então, mas carregar culpa, e esta culpa é por um processo conceitual religioso. Claro que sou contra o aborto, claro, mas é como tudo na vida, já foi feito, não tem como voltar e refazer, não tem. A partir de agora faça diferente. Então aí a religião colocando a sociedade com os seus preconceitos e conceitos, e nós nos preocupamos com ela, pelos valores que ela lança sobre nós. Quem não tem a preocupação com o que vai falar aquele vizinho, aquela vizinha? Quantos conflitos em casa, quantos? Porque dissemos a um filho, a uma filha: mas o que é que fulano vai dizer? Estabelecendo a culpa. Você está desalinhado, desalinhada da nossa comunidade, da nossa família. Gente, é culpa em cima de culpa. A menina é estuprada e vai ouvir também: você foi com esse shortinho. Pô, só porque ela estava com o shortinho dela, ela estava chamando o estupro. É a sociedade culpando. Eu vou mais, voltando ainda a essa questão da relação familiar. Você, por inúmeras dificuldades, coloca seu pai, sua mãe em uma casa de repouso, num abrigo. É um escândalo. Aí todo mundo vem e diz que é absurdo. Você sabe como foi a relação daquele pai, daquela mãe com aquele filho, com aquela filha? Será que foi uma relação de respeito, de amor? Gera culpa. O pai que muito trabalha, a mãe que muito trabalha, não pode estar o tempo com seus filhos. A sociedade coloca culpa. E de repente a gente vai ver quem está o tempo todo está desinformando, não está formando. Não é o tempo, mas a qualidade do que é feito no processo. A culpa. Estudiosos do comportamento dizem que há 3 tipos de culpa. 3 tipos básicos de culpa. A primeira é a culpa natural. Aquela culpa que nós temos do dia a dia. Por exemplo, uma frequentadora, Tati Guerrieri, me trouxe um bolo de ovo maltine. Ela está aqui. E eu comi. Podia comer um pedacinho assim. Comi uma
tora desse tamanho. Acabei de comer, já estava cheio de culpa. Eu disse, oh meu Deus, que desnecessidade, podia comer menos. Mas comi muito. Eu sou um homem fraco para isto. Essa é a culpa natural. A culpa natural se estabelece no momento em que ela é praticada. É aquela culpa que nasce de uma batida, de um empurrão que você dá sem querer e vê que machucou e que você recorre e pede desculpas. Interessante que nós fazemos confusão entre perdão e desculpa. Nós damos intensidades diferentes. Para tudo pedimos desculpas e há coisas que precisamos pedir perdão. Desculpas nós pedimos quando pisamos num pé, como tropeçamos, quando derramamos alguma coisa sobre a pessoa, aí é desculpa. Mas quando há traição, não é desculpa, é perdão. Aí é perdão. Mas não aquele que Maria Bethânia canta: eu te perdoo por te trair. Não. É um perdão que você pede porque feriu, porque machucou. Mas a ninguém é dada a obrigação de continuar num relacionamento se não há amor. Mas não haveria necessidade de ferir. Rompa, siga e pronto. Então para que fazer para depois pedir perdão? E há quem nem peça. Então, essa culpa natural, dizem ainda os estudiosos do comportamento, que é um sinal, é uma espécie de alarme, que toca dentro de você, para que você estabeleça uma nova rota, para que você estabeleça uma nova posição, um novo comportamento. Digamos assim que é a febre dos sentimentos. A culpa natural é uma espécie de febre do sentimento. Olha, redirecione o seu roteiro, remodifique a sua caminhada, para você encontrar a paz. Porque a culpa é perturbadora. Ela é perturbadora. Ela adoece, ela amofina os sentimentos. A culpa aprisiona você em um momento à semelhança daquelas bolas de ferro que a gente vê em filme que alguns presidiários usam. Assim é a culpa. Mas, como eu disse do início, em razão desse trabalho, família, religião e sociedade, nós estamos sempre, no lugar de nos libertarmos da culpa, estamos sempre estimulando a culpa. Estamos sempre reforçando a culpa. Estamos sempre dizendo que não somos boas pessoas, em razão das culpas. Ela, portanto, esta culpa natural, ela é importante, indispensável para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento emocional. Ela é indispensável, porque ela vai sinalizando parâmetros éticos, educacionais, morais e caridosos. Isto realmente modifica o nosso caminhar, o nosso processo de vida. O segundo tipo dos três é a culpa tóxica. A culpa tóxica é o lado mais perverso, digamos assim,
da provocação, porque a culpa também pode ser provocada, da provocação da culpa por manipulação, por uma forma mesquinha de fazer o outro, a outra reféns. E esta culpa tóxica é sempre alimentada, é sempre mantida como uma espécie de tortura. Uma vez eu fui fazer uma palestra no interior da Bahia, e uma senhora me levou para ver o marido que havia tentado suicídio. O marido tentou suicídio porque estava traindo-a. Ela descobriu, ela fez toda uma carga de culpa. Ele tomou chumbinho, não morreu, mas foi todo carcomido. Agora vocês pensam que o trabalho dela de culpá-lo se restringiu ao que ela disse quando descobriu a traição? Não. Ela cuidava dele. Mas Medrado, mas aí é caridade. Sabe por quê? Todo mundo que chegava, ela contava porque ele estava naquela situação. E ele não podia falar. Foi todo comido por dentro. Aí, ó, Medrado, um casamento bom, sólido, 20 anos, ele resolveu ficar com a menina, nos abandonou, a menina também não quis ele mais, depois que eu descobri, aí tomou veneno de rato. Aí eu cheguei, saí, chamei assim, em particular, e disse: você ainda quer maltratar o seu marido? Eu estou tomando conta dele. Eu disse: não, você está numa tortura indefinida e permanente. Olha o que você me disse na frente dele. Mas se ele fez mesmo? Eu disse: não, você está, ele agonizando, e já estava naquela situação há 2 meses, ele agonizando e você ali empurrando o dedo na ferida. Você está punindo, castigando, torturando. Não, eu até oro por ele no centro. Eu disse: não ore por mim. Então há esta culpa tóxica que é alimentada, é mantida. Aquilo que eu sempre digo aqui em relação às mães, não é? Vocês são excelentes nisto. Olha, vocês são very good, beautiful para fazer os filhos se sentirem culpados. Vocês já sabem qual é o roteiro, não é? Vai sair, meu filho. De novo, sua mãe vai ficar aqui sozinha. Ô mãe, eu vou sair com a turma. Tá, minha filha, tá. Pode sair. Pode sair. Problema não. Problema não. Olha, se você chegar que eu não tiver, você procure na vizinha aí, porque de repente eu passei mal, precisei buscar socorro. Mas vá, meu filho, vá, você tem sua vida. Olha se isso não é de mãe. Olha, você tem sua vida para cuidar, sua mãe já é uma mulher velha. Não, deixa aqui, deixa aqui.
E essa culpa é alimentada. É uma culpa tóxica também. Ou então, vocês querem ver? Eu fui pai e mãe. O pai abandonou. Eu tive que educar ele sozinha. E todo dia cobra esta fatura dos filhos. Todo dia. Todo dia. Os filhos já têm, é porque ela já tem 20 anos que se separou, os filhos têm 20 anos ouvindo isto. E aí ela diz ainda com muito orgulho: eu sou mãe. Não, você só é mãe. E não faça confusão na cabeça da criança. A criança só tem um pai e uma mãe. Ou quem faz o papel de. Não é você que tem a confluência de dois papéis. Não. Isto é uma culpa tóxica colocada. Sem falar quando não fica. Porque separa, os nomes mudam, não é? Porque antes de separar, é momô, é amor, é benzinho. Tudo gente e com bons sentimentos. Separa, todo mundo vira animal. É o cachorro do seu pai, é a cobra da sua mãe. Olha aí o ambiente familiar enchendo de culpa. O que é que as crianças têm a ver com o seu desentendimento com o seu marido? Nada. Nada. Deixe de estar sabotando o equilíbrio emocional dos seus filhos. Não queira se vingar através deles. Não é justo e mais, é covarde. É covarde isto. E a saúde emocional? Você vai sair com seu pai, é? Você sabe que seu pai não deu um centavo, né? E você fica nessa coisa com seu pai. Seu pai nunca deu da pensão um centavo. Aí seu pai liga, você fica logo todo assim. Gente, é pai. É mãe. Se não deu, vá na justiça, bote polícia em cima, sei lá que diabo você vai fazer, miséria. Mas não fique infernizando a vida do seu filho. Isto é a culpa tóxica, alimentando ali. Então, se ele sai com o pai, olha a culpa. Poxa, eu não devia sair, porque meu pai fez minha mãe sofrer. Poxa, mas eu gosto de meu pai. Olha aí a culpa, alimentando o desconforto. Mas é mãe, né? Mãe é assim. Mãe é do contraditório, né? É capaz de se jogar na frente de um carro para proteger o filho, mas também é capaz de perturbar a vida do filho. Mãe é assim. E o terceiro tipo de culpa é a culpa existencial. Essa culpa existencial, produto da família. Vocês estão vendo que família é um problema na vida da gente. Ave Maria. Sabe como nasce a culpa existencial? Por exemplo, eu estava fazendo minha faculdade, porque você nasceu, eu tive que deixar. Mas tudo bem, meu filho, eu fiz por amor. Aí o pai também, né? Eu recebi uma proposta de emprego, mas você era muito pequeno, sua mãe não tinha ninguém, então eu fiquei aqui. A culpa por existir. Há pessoas que carregam esta culpa, porque elas ouviram, se colocou na cabeça delas, fizeram um fardo, um peso. É importante, portanto, que você evidencie que tipo de culpa você carrega. A culpa natural, a tóxica, a existencial, e equacione através do que Santo Agostinho chamou de solilóquio, de uma conversa com você mesmo.
Poxa, olha, naquele momento eu tive ódio de meu pai, eu tive ódio de minha mãe. Poxa, mas foi ali, eu era uma criança, eu era um adolescente, frustrado, não sabia. Que bobagem a minha. Eu não abortei por festa. As circunstâncias, poxa, a pressão. O pai do menino disse que... Medrado, você está justificando? Não, eu estou tirando a culpa, porque a pessoa não pode rever sua posição e modificar o que passou. O cidadão trai e a mulher fica lembrando até data de aniversário da traição. Você sabe que dia é hoje? Sabe não? Pois olha, hoje é que dia mesmo? 1 ou 2? 2. No dia 2 de outubro de 2001, foi quando eu descobri a sua descaração. E todo ano, 2 de outubro, ela comemora a traição. Vai que ele resolve reviver aquele 2001. Até nesse momento, equacione aquela circunstância. O que estava vendo? O que estava vendo? Não é buscar culpa para você, mas é racionalizar, nem sair culpando ninguém. Gente, a exceção dos psicopatas, ninguém faz o mal por fazer o mal. A exceção dos psicopatas, que não sentem nada, não é? Só querem ter aquele prazer, aquela satisfação, e é indiferente se leva a sofrimento, se não leva. A exceção desses. Você acha que você iria casar com uma pessoa que quer o seu mal, acabar com sua vida, de sua família? A não ser que seja um psicopata. E é claro que esses sentimentos que guardamos, porque junto da culpa vem o quê? A raiva que provocou aquela culpa, não é? Porque você vai pensar, poxa, eu não devia ter feito aquilo, não devia, porque eu fiz aquilo. Isso é uma raiva do seu comportamento. Você vai estar sempre se auto-sabotando, aumentando o cortisol no seu corpo, porque você, na hora que lembra, você tem, olha, aquela repulsa. Vê se vocês não têm isto. Quando você lembrar o que você se arrepende, você não quer nem lembrar, porque tem aquela repulsa. A não ser quando é lembrar a culpa do outro. Aí você tem uma satisfação, porque você... Mas eu te disse que não era para você ter feito aquilo. Você fez porque você quis. E meus amigos, as consequências da culpa sempre serão duas, sempre: a autopunição e a autoavaliação depreciativa. Você vai estar sempre se autopunindo. Vamos lá, a mulher que abortou vai passar a ter uma dificuldade para engravidar enorme. E chega a perguntar, me chega pela rádio, todos os dias pergunta desse tipo: Medrado, eu estou tentando engravidar e não consigo. Será que é porque eu abortei? Eu estou sendo castigada? Ela está se autopunindo. Não merece ter um filho porque abortou. Se pune. E vamos nos autopunindo de todas as formas. De todas as formas. Porque queremos, aí já é a questão religiosa, expiar o nosso pecado. É o que se chama ascese espiritual, ascese, ASC, religiosa. Queremos fazer essa ascese, expiar. É a forma que vivenciamos a nossa religião. Meus amigos, trabalhamos a culpa muitas vezes no universo de fantasia. Que fantasia! Criamos aquela imagem e aquela imagem nos gera culpa, e aquela culpa é punitiva, e a autodepreciação nasce porque, poxa, eu não presto, porque você ouviu isto, porque eu não presto, porque eu fiz aquilo, eu maltratei minha mãe, meu pai, minha mulher, meu marido, meu filho, então eu não presto.
você teve um momento infeliz, ou momentos infelizes, mas isso não conceitua você em seu todo, não conceitua. Então, claro, né, que cada um de nós vai seguindo a sua marcha, e o importante é que muitas vezes a culpa também nasce da ignorância, porque você fez algo pensando em fazer o melhor, e não foi o melhor, e aquilo estabelece uma culpa. Então, se tranquilize com isto. Você não pensou no pior, você tentou fazer o melhor.